Olá, sejam bem-vindos ao Sponsors Talks, o nosso podcast da Associação Patrocínio Brasil. E aqui do meu lado está Adalto Budan, que é o presidente da associação e vai conduzir esse podcast comigo. E a gente tem hoje um convidado muito especial, que é o Renato Politi. Ele é vice-presidente da Sponsório para a América Latina e um dos grandes especialistas quando o assunto é mensuração e gestão de patrocínios. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Gabi. Obrigado. Bom, no episódio de hoje, a gente vai trazer muitas informações sobre patrocínio e principalmente como medir, como saber, né, se o patrocínio está sendo efetivo ou não, entre outras coisas que o Renato vai contar aí dessa trajetória que ele tem. Não é isso, Adalto? Sim, vamos começar perguntando, né? Primeiro, bem-vindo, Renato, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Queria te perguntar primeiramente sobre a sua carreira. Como é que você começou nesse mercado de patrocínios? Como você foi parar, né, nesse nosso setor? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer sempre compartilhar com você, estar aqui, né, Adalto? Sempre de portas abertas para a gente, né? Então, queria agradecer. Claro. Bom, eu comecei em 98. Eu tinha saído do Grupo Abril e eu acabei montando uma produtora audiovisual. E naquele momento, o marketing esportivo estava muito em alta e a GV tinha feito um primeiro curso com o Pozzi era professor, o Fernando Pozzi era professor de um primeiro curso da GV de marketing esportivo, e o meu sócio, na época, acabou fazendo esse curso e a gente agregou na produtora um braço de marketing esportivo, que a gente nem sabia direito o que era isso, mas a gente resolveu entrar no mercado e o primeiro acordo que a gente fez foi com o Palmeiras para ajudar na venda de patrocínio do vôlei do Palmeiras. Então a gente fechou esse acordo. Imagina, Palmeiras era uma marca forte, tinha a história da Parmalat, né? A gente se empolgou, pegamos aquilo, vôlei do Palmeiras. Não sei se era 1 milhão na época, eu estou com esse 800 mil, não lembro o que por ano, alguma coisa assim. Bom, pegamos o Palmeiras e começamos a vender. Impossível, a gente não conseguia vender, não conseguia fechar contratos. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não é possível que a gente tenha uma marca forte dessa e ninguém se interessa pelo produto. Aí a gente, naquele momento, assinava, em função disso, de querer conhecer o mercado, a gente começou a assinar uma revista inglesa chamada Sport Business. Tem edição americana e edição inglesa. A gente começou a assinar a edição inglesa. E lá tinha um anúncio de uma página desse tamanho assim, era tabloide, de uma empresa que se chamava Sponsorship Information Services, SIS. E estava escrito exatamente assim, prove ou mostre ou defenda exatamente quanto vale o seu patrocínio. Quando eu li isso, eu falei, acho que é isso que a gente está precisando. Estamos precisando defender e justificar o patrocínio. Vamos ligar para eles lá e ver se eles fazem um estudo para a gente, alguma coisa em cima do vôlei do Palmeiras. Quando a gente ligou, a ligação, quem atendeu foi uma secretária que transferiu para o CEO da empresa. E ele falou, estamos no Brasil, a gente queria o estudo, entender mais. Claro, você quer levar a minha empresa para o Brasil? Aí eu parei. Falei, quero, exatamente. Né? A gente tem um programa, interessa, assim. Ai, que bom, isso era uma terça-feira, o segundo. Na quinta embarquei para Londres, na segunda eu sentei com ele. Em um mês depois a gente tinha um contrato assinado e a gente iniciou a operação da SIS no Brasil. Foi assim que eu comecei. O que era isso? A empresa, uma das maiores empresas europeias de avaliação de retorno de patrocínio usando exposição de mídia, que era a métrica que se tinha naquela época. E aí acabei entrando nesse mundo e não saí mais. E nesse tempo todo de carreira, que a gente está falando aí de mais de 30 anos, né, Renato? Você falou, não, quase 30 anos, desculpa. Quase. Né? 98, Chegando né? Estamos chegando 27. E quais foram os maiores desafios que você teve nesse período, né, de início até hoje, que na sua carreira, o que você encontrou de mais desafiador? Eu acho que o mais desafio é que eu peguei muito o início do mercado e ele vinha de uma transição muito amadora. O esporte é muito apaixonante. E patrocínio, hoje eu estou falando de patrocínio, que é muito mais do que esporte, mas quando eu comecei era só esporte, onde eu estava atuando. E tinha uma coisa muito apaixonante no esporte. Então ele vinha de um amador, as decisões elas eram amadoras, eram apaixonadas. Então era ao contrário, os executivos das marcas, eles queriam apoiar um projeto e depois arrumavam a justificativa do porquê, porque o que movia era essa paixão. Então quando a gente ia para uma mesa, e aí eu acabei optando por trazer empresas internacionais para o Brasil, vem com outro mindset, né?
E aí vem com o mindset de que lá é tudo estruturado, eles sabem porque faz, a justificativa do recurso. Os valores são outros na Europa, né? Então se fala de outros números e outras justificativas, e aqui a gente meio tentando... Então esse desafio foi muito grande, porque querendo ou não, era uma empresa, tem que estabelecer, a gente vive disso, né? Tem que fazer, precisa de cliente, precisa funcionar, e tem o desafio de... Eu não quero muito a métrica. Estou feliz aqui patrocinando o que eu estou fazendo. O que você vem me encher o saco aqui? Desculpa a expressão, né? E aí, essa transformação, eu acabei acompanhando essa transformação do mercado, mas esse foi o maior desafio, de ter que estabelecer uma empresa com a seriedade que ela exige, no meio de um mercado que ainda tinha essa paixão comandando. E a gestão também caminhava nessa direção, né? Da paixão, de não ser as gestões dos clubes, por exemplo, também não era uma gestão pautada em métricas, em nada disso, né? Não, eu atendi o Clube dos 13 muito rapidamente, quando a gente trouxe a SAS. Um dos primeiros clientes nossos foi o Clube dos 13, a gente atendia os 20 clubes. Que responsabilidade, que desafio, né? Era, e aí você tem o lado da paixão do gestor do clube, que você vai falar para ele, não, o teu vale menos ou mais, a gestão, né? E como? É tudo igual aqui. E tem o lado também das marcas que entravam para apoiar muito na decisão apaixonada. Agora, uma coisa que foi importante, eu acho que esse movimento me ajudou, apesar disso, e é verdade, todos aqueles apaixonados, dentro do Clube dos 13, tinha o Jaime Franco, que veio de São Paulo e era o diretor de marketing do Clube dos 13 na época. E ele tinha uma visão muito objetiva de que a gente precisa mostrar para os patrocinadores que aquilo faz sentido, quem somos nós. Então, foi uma compra colegiada do Clube dos 13, eles usaram a força do pacote, mas o que o Jaime Franco acabou fazendo e conseguiu é mostrar para os 20 clubes que todos precisavam provar para os seus patrocinadores que aquilo fazia sentido, que eles cobravam fazia sentido, independente da paixão. Né? E nessa linha, Renato, porque você trouxe um produto de um mercado mais maduro para um mercado que trabalhava de uma outra maneira, mas as particularidades aqui do mercado brasileiro, eu acredito que tenham fortalecido esse seu conhecimento. O que você teve de aprendizado que você pode destacar nesse início de carreira que você trouxe para sempre, que você utiliza até hoje? Acho que é difícil uma resposta assim objetiva de um aprendizado, de início de carreira. Eu também passei por muitos lados, né, Adalto? Assim, eu já fui... já vendi patrocínio, já voltei para o mercado de eventos. O que eu acho é que o que eu aprendi é o seguinte, voltando para o mesmo tema, que eu acho que esse é meu grande aprendizado. Se você não tiver paixão, a coisa não anda. Então, o fato da gente trazer métricas para a mesa e ter uma decisão objetiva não anula a paixão. Ainda mais no nosso evento, que é live marketing, né? É ao vivo, é interação, são pessoas, tem aquela vivência. O futebol, o esporte tem paixão, a cultura tem o vivenciar aquilo na hora e ter aquela sensação, a emoção. A gente trabalha com emoções. E isso não pode ser anulado da relação. Eu acho que a objetividade para sustentar o dinheiro que faz aquilo acontecer, que é necessário, ele só adiciona a uma paixão que tem que ser levada em consideração. Meu maior aprendizado é isso, que na métrica você não deixa a paixão de lado, você inclui a paixão na métrica. Muito bom. Bom, explica pra gente então o que a Sponsório faz exatamente, qual o trabalho desenvolvido? Então, a Sponsório é uma empresa de origem canadense, hoje a gente está no mundo todo, ela é de origem canadense, e quando ela começou, em 1987, quando o Paul Pernot fundou a Sponsorium, ele vinha ele era corredor de automobilismo amador, e é um esporte caro, né? Um esporte de luxo, né? Para ser amador. E ele precisava de dinheiro para sustentar aquilo. Então, ele, mesmo não vencendo, ele conseguia trazer muitas marcas. Ele era da equipe que mais tinha patrocinadores, mesmo não estando no pódio sempre. Então, ele achou uma forma de conversar com essas marcas. Estreitou a relação, até que um dos clientes nossos, que é até hoje, que foi a Bombardier, perguntou para ele se existia uma forma de melhor avaliar os patrocínios. Porque a questão é assim, eu sou uma marca, eu não tenho como comprar tudo, não tenho dinheiro para comprar tudo. Como é que eu escolho? E a questão seguinte é... E como sabe se a escolha também está sendo certa, exatamente, né? Não, e depois que eu escolhi, então, como é que eu escolho, como é que eu sei que ela está certa, e depois que eu escolhi, como é que eu garanto que eu vou receber tudo aquilo que me motivou a escolher. A partir daí,
o Paul desenvolveu uma metodologia chamada ROO, Retorno sobre Objetivo, Return on Objectives, que até foi discutido aqui já, né? O Alisson trouxe bastante dessas informações. Falou. Então, o que acontece? Ele desenvolveu essa metodologia e começou a aplicar e deu muito certo. Deu muito certo porque ele conseguia atender vários patrocinadores de áreas diferentes. Isso evoluiu, porque aí ele falou, poxa, se deu certo, por que eu não vendo a metodologia e implementar essa metodologia? Então, ele começou a implementar a metodologia. Em 2002, a metodologia virou um software cloud. Então, o que era uma metodologia manual virou um software, depois virou cloud em 2002. Quando virou cloud, essa plataforma, que chama-se Performind, que é Performance Indicator, é o nome do nosso software, que a Sponsorium vende e comercializa, essa plataforma permitiu toda a gestão ponta a ponta dos investimentos em patrocínio por parte do patrocinador. Então, o que uma marca precisa? Ela precisa saber escolher, ela precisa ter defesas, ela precisa ter recursos indicativos para negociar melhor, ela precisa saber como construir um bom portfólio de patrocínio e ela tem um monte de demandas de gestão. Receber, acompanhar o que está acontecendo, o dia a dia, ter aquele famoso pós-mortem, entender depois o que entregou. Então, todo o fluxo de gestão está num software que é o nosso software. Então, a Sponsorium faz isso, ela implementa... Mas esse fluxo de gestão é o mesmo, por exemplo, usar em todos os países ou ter uma mudança, por exemplo, para a América Latina? Não vou dizer que para a América Latina. Tem mudança país a país, mas eu vou dizer até mais. Tem mudança cliente a cliente. Então, o que a gente aprendeu? Como é que a plataforma foi sendo desenvolvida? Tudo que um patrocinador potencialmente quer e precisa está na plataforma. Nem todo mundo usa tudo e dependendo da característica, alguns módulos são usados, alguns formatos são usados ou não. Então, aqui a gente tem a característica do incentivado. Para o investimento incentivado, tem uma série de questões no dia a dia, até de comitês, né, pareceristas externos e tal. A plataforma está preparada para atender tudo de ponta a ponta, mesmo sendo o único país que usa esse tipo de formato. Bom, aqui no Brasil também, além do incentivo, né, a gente tem, às vezes, o governo estabelecendo temas a serem incentivados, ou regiões, ou, enfim, áreas do país. Como você vê isso? Você acha que isso é uma forma de direcionar o patrocínio ou essa tem que ser uma decisão do patrocinador através dos critérios e métricas? Eu acho que tem que ter uma combinação das duas coisas. Acho que o governo está no papel dele. O papel do governo é esse, realmente. A gente vive num país continental, tem que cuidar desse país inteiro e o governo está assumindo o papel que ele se propôs de amplificar, descentralizar, chegar nas regiões mais distantes. E o patrocinador, que é a marca, quando é incentivado, vai fazer uso desse recurso, ele vai compor, dentro do que o governo está direcionando, aquilo que interessa a ele também. É um bom acordo entre governo e marcas. Eu queria fazer um ponto aqui importante. Existe uma certa ilusão, principalmente em quem está captando recursos, e eu vou usar captar, porque esse povo vai captar recursos. Não, vender recursos é o termo certíssimo. Vender patrocínio. Então, o pessoal que é do incentivado fala, mas é incentivado, o governo está pagando a conta. O governo está pagando a conta, mas a empresa está investindo muito para poder ajudar o governo. Porque o governo falou assim, muita gente, eu não consigo dar conta. Marca tal, faz isso para mim. E a marca falou, eu faço. Eu pago a conta. O governo falou isso, eu pago a conta, você não precisa pagar, deixa que Mas direciona, investe, seleciona, eu não tenho como montar uma estrutura para ver tudo. Me ajuda a fomentar a cultura, o esporte, ajuda. Então, a marca fez um acordo e foi contratada pelo governo para fazer isso. Então, naquele momento, a marca está trabalhando para o governo, com o dinheiro que o governo vai pagar, para fazer isso, escolher projetos. Mas tem investimento da marca. Tem pessoas trabalhando, tem recursos humanos, tem engajamento, tem um pedaço que a marca está pagando. Tem um time ali, né? Tem um time. E a contrapartida é, já que você vai trabalhar para mim, marca, o governo falando, né? Eu deixo você explorar aquilo como marca. É uma troca. Você trabalha para mim, eu te remunero, te dando a possibilidade de colocar... Se os dois fossem patrocinadores. Te deixo colocar... Eu pago e você usa a tua marca. Tá bom? Tá bom. É um bom acordo. Então, a marca está totalmente genuína em buscar retorno de marca. Ela não é um governo. Ela não é assim, não, então porque fomenta e está lá nos rincões eu tenho que apoiar. Não. Se aquilo for bom para minha marca, eu vou. Se não for, outras marcas vão apoiar. O governo vai pagar a conta. Ele já estabeleceu que aquilo é importante, mas eu não preciso acatar
a isso. Então, tem um equilíbrio dessa conversa que é importante, principalmente para quem vai vender, né? Perfeito. A gente está falando de marcas, né, de governo, de critérios, de objetivos. Você, Sponsorium, são conhecidos por usarem critérios objetivos, né, para avaliar os patrocínios. No contexto de hoje, a gente falou um pouquinho, né, estamos falando de social, o que realmente pesa na escolha de uma marca para investir num projeto, de uma maneira geral? A gente sabe que tem muitos detalhes aí, mas de uma maneira mais ampla, vamos pensar assim. Então, cada marca é uma marca e você sabe disso. Mas teve um movimento, e isso tem uma consolidação. A gente já construiu mais de 1000 grades de critérios no mundo todo, inclusive no Brasil. Então você pode ver o que a gente acumulou já de conhecimento do que as marcas querem. Quando eu comecei lá em 99, que eu trouxe a SAIES, a gente estava falando das pesquisas e justificativas, todas elas eram baseadas em exposição de mídia. Então, a métrica padrão utilizada era: estou patrocinando, isso vai aparecer na televisão. Se eu fizer um cálculo da minha exposição de mídia, vale a pena o que está aparecendo. Então, o que está aparecendo a marca versus o que eu estou pagando. Então, lá atrás, a única justificativa e critério era exposição de mídia. O mercado amadureceu. Exposição de mídia continua sendo um dos critérios? Continua. Então, exposição de mídia e aí exposição de marca continua sendo um dos critérios? Continua, mas a importância caiu muito. Hoje, eu vou dar um número para vocês. Se a gente parar, a parte de exposição de mídia, ela representa 23% da decisão em termos de importância. Então, você está falando que tem 77% em outros critérios. Sim. Então, olha como pulverizou. Era 90% da exposição de mídia, virou 23%. O que cresceu? Então, de uma maneira geral, cada marca com a sua questão específica, cresceu a hospitalidade, virou um item muito importante, e ativação de marca com o público no local. Então, a ativação ela amplia um pouco, porque você pode ativar fora, eu posso ativar via canais de comunicação, eu posso usar mídias sociais para ativação, mas a ativação do público, o olhar de ativar o público e hospitalidade são 2 itens que cresceram muito. Então, hoje tem um equilíbrio entre de 150 a 200 critérios possíveis. Em grupos, se a gente fechar em grupos, eu tenho a exposição de marca, ativação e hospitalidade. Dá para dizer que mudou um pouco o foco na mídia de comunicação para um relacionamento, né, com as pessoas, Total. né? Total. E eu acho que foi um pouco de descoberta. A marca descobriu o quanto aquilo tem valor. O quanto eu posso usar esse ativo, patrocínio, para relacionamento. E aí mudou o foco. Mudou não, ampliou, né? Agora, Renato, você também é professor, né? Essa questão de captar o patrocínio, vender, né, patrocínios que seja, é uma coisa que se aprende ou só depende da boa relação? Ou tem como aprender com métricas, aprender realmente qual o caminho certo? Tem como aprender. Se a gente está falando que a métrica justifica e apoia, tem como aprender. A questão de relacionamento para venda vale para qualquer mercado, ela só abre a porta. Ela não garante o negócio. Então, eu tenho um relacionamento com tal pessoa, ele vai te atender, ou ele vai te encaminhar, ele vai te abrir porta. Te dá a oportunidade de falar a respeito do que você quer vender. A venda em si, ela tem que ser toda... Isso é bom ser dito, né? Porque todo mundo acha que é só ser bem relacionado que você é captador, né? Talvez você vai ter mais reunião de apresentação, isso sim. Mas, tirando isso, talvez você não venda tanto quanto alguém que sabe muito bem o que está vendendo, sabe defender, justificar o que está oferecendo, né? E nessa linha, Renato, a gente falando dos projetos, das vendas, o que você enxerga como o erro mais comum nos projetos oferecidos pelos proponentes para as marcas? Um dos grandes erros é falar muito do projeto e pouco do porquê que a marca tem que estar lá e por que é relevante para ela. Então, é todo mundo encantado com o seu projeto. Seu projeto é o melhor, ele é capaz de tudo, ele atinge um público que adora aquilo. Então, o que acontece nesse processo de negociação? Fala-se muito do projeto e pouco de onde aquilo toca na marca. Por que aquela marca específica tem que estar? Então, o maior erro para mim é mergulhar no projeto, ficar defendendo, o foco em si mesmo. Exatamente. É uma troca de valor. Patrocínio, e apresentar o mesmo projeto para diferentes marcas, né? É o mesmo projeto da mesma forma. O projeto é o mesmo, você não vai mudar o projeto da mesma forma, é tudo igual. Porque é uma troca de valor. Patrocínio não é favor. É uma relação de negócio, não é um favor. A associação faz vários eventos. Os eventos da associação têm valor.
para aquele público específico que eu quero falar, ou que a marca quer falar, tem valor. O que ele oferece tem conteúdo, tem valor. Tem network? Tem network, é isso. Está colocado na mesa. Então, é uma troca de valor. O patrocínio é uma troca. Eu vou pagar por aquilo que tem valor. Então, eu preciso entender o valor para quem vai pagar a conta. Às vezes tem mais valor ou menos valor. Quanto mais critérios eu atendo, mais valor vai ter. Porque eu atendo mais coisas. Se eu tenho mídia, eu tenho relacionamento, eu tenho ativação, eu tenho a possibilidade de engajar meus funcionários, eu tenho um braço social, eu tenho possibilidade de gerar vendas ou negócios diretamente, eu vou atendendo mais critérios, aquilo justifica a quantidade de dinheiro que eu vou colocar. E muitas vezes esse acordo é até feito com o próprio patrocinador, né? Você chega com uma opção, quando você tem essa abertura e sabe com que marca você está falando, de você poder adaptar o seu projeto também para o que o patrocinador está querendo fazer. Certo? Pode, e sempre bom partir de alguma coisa. Então, sempre os patrocinadores, a gente trabalha só para marcas e patrocinadores, então a gente entende muito como é que isso funciona. Eles sabem que se ele a marca sentar na mesa e falar, gostei desse projeto, quero fechar o projeto e quero transformar ele em 80%, ele tem boas chances de conseguir, se a conversa for objetiva e não mudar a natureza do evento. Então, que existe espaço para negociação, a marca sabe, né? Essa flexibilidade. Então, partir de alguma coisa e estar aberto na conversa é fundamental. Você falou de chegar com um projeto muito engessado, falando só do projeto. Então, se chegar com esse projeto engessado, também não der abertura, margem para a marca poder construir juntos, né? Fica difícil, acontece, né? Somente em grandes projetos, né? Que a gente Exatamente. está falando de grandes investimentos. E Exatamente. eu ouvi uma frase uma vez de um executivo de uma liga de esporte, uma liga muito boa aqui do Brasil, que ele resumiu isso. Eu falo, as marcas sabem muito sobre patrocínio, porque elas patrocinam diversos tipos de projetos e elas fazem isso alinhado aos seus objetivos. Às vezes o proponente não tem essa visão, né? Que eu acho que é esse gap aí que a gente acaba tendo de focar muito no projeto e pouco na marca, né? Tem uma coisa dos projetos, encontrar o seu unique selling proposition. Um projeto ele tem que ser único. Então, você fala assim, é um espetáculo de teatral. Tem 85 por dia, assim, por bairro, né? É um festival de música pequeno, médio, grande. Grande tem 8. Então, cada um tem que encontrar a sua razão de existir, por que aquilo é relevante, por que eu existo no mundo e por que o meu projeto é relevante. A partir daí, como é que a marca aproveita o fato de eu existir ser relevante. Eu acho que o que falta também para quem vai vender os proponentes é entender esse diferencial. Por que eu? É muito assim, eu porque é importante, porque eu quero fazer. Porque é importante, porque eu quero fazer. Uma pessoa, uma vez, até pouco tempo atrás, falou, eu vou fazer uma corrida de rua Era uma cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo. Me chamou a atenção. Eu falei, mas por que essa cidade, assim, tem mais corredores lá, tá crescendo? Não, eu moro lá. Eu falei, mas não pode, assim, só porque você mora lá, né? Não pode ser um critério, né? Tem público, tá crescendo a corrida de rua lá, né? Tem um movimento diferente. Não, é porque eu moro lá e quero, né, acordar e fazer um evento. Isso é bastante comum, né? A gente vê em várias modalidades, em várias áreas aí de patrocínio. E, infelizmente, é uma visão que a gente, como associação, como empresa de serviço, a gente tá aí para melhorar isso, né? Educar, né? Educar. Isso acontece muito no universo pet, né? Porque aí, juntando um pouco o que você começou falando da paixão, como é um universo que as pessoas já entram apaixonadas, porque quem tem cachorro gosta, né? De quem tem pet, o gato tem a paixão pelo bicho, então as pessoas... Eu frequento muito evento, vejo muito isso. Tem muito amadorismo, às vezes, no fazer, porque são eventos feitos somente na paixão do bicho, de você realmente fazer a adoção. Então, assim, o intuito é sempre muito bom, muito positivo. Mas aí, na hora de organizar o evento, falta profissionalismo. Então, isso eu vejo assim, um gap muito grande, porque ainda está, minha visão, né, ainda está muito na paixão. Assim. Mas é o que eu falei, vocês perguntaram o grande aprendizado, é isso, você não vai abandonar a paixão motiva o mundo. Até porque quem quer fazer um evento pet deve ter amor por o pet, né? Mesmo se não for pet, a paixão movimenta o mundo, sem paixão a gente não realiza nada, mas você não pode deixar os critérios objetivos. Saber dosar tem que isso, saber né? dosar. Tem que somar, só isso não sustenta. Exatamente. E sem isso também não, aí tá o nosso equilíbrio. É verdade. Perfeito. Bom, você pode dar exemplos práticos de como essa aplicação de critérios muda a forma de uma marca decidir? Eita. Posso. Exemplo prático de como... Vou dar um caso. Assim. O exemplo prático ele torna palpável a conversa. Então, o critério
o exemplo prático que eu vou dar. O critério, o objetivo, ele torna palpável a conversa. Como é que você justifica para um CFO, para um board de decisão, apoiar um projeto porque você gosta dele ou é apaixonado? Como é que você justifica na paixão para alguém assinar um contrato de 10, 15 milhões ou 20 milhões de reais por ano? Não tem, né? Você precisa estruturar uma conversa objetivada e poder selecionar. Então, o que eu tenho visto? O uso de critérios ajuda a estruturar a conversa. Quem trabalha em patrocínio sabe o que está fazendo, na paixão. Por incrível que possa parecer. Tem um gut feeling que a gente fala, aquela coisa de... Sabe aquela... Eu sei que é por aí. Aí fala, explica. Não sei, mas eu sei que é por aí. Só que isso num board não se sustenta, né? Não, eu sei que é por aí. Tá, e aí? Então, me conta. E eu passei alguns enfrentamentos de poder ajudar os meus clientes em conversas de board alinhado, tipo board questionando e pressionando, e a gente ajudando eles a justificar um investimento que eles sabem que tem que ser feito baseado em retorno objetivo, entendendo por que a marca tem que ir por aquele caminho e não por outro, e quanto dinheiro alocar. Porque patrocínio não é uma questão de sim ou não. Não é. Patrocínio é totalmente variável. Não é, não tem isso, eu vou comprar ou não. Eu vou negociar, eu vou entender quanto, eu posso ajustar. Tem muito meandro aí na negociação. Então, praticamente, eu vi muitas discussões de board que acabam se sustentando baseado nos critérios para justificar a sensação. Agora, um exemplo prático que para mim é impressionante é o Natura Musical, que a gente apoiou durante muitos anos. Tipo, nossos clientes e a nossa plataforma ajuda na seleção, ajudou a gente hoje não está com eles, durante muitos anos, e a grande questão é como tomar decisão recebendo 6 mil mais projetos, não tendo dinheiro para comprar mais do que 40 ou 50, porque os projetos são caros. Então você tem dentro de 6 mil que fazer a seleção, e a seleção não pode ser só do projeto, porque todos os projetos são legais. Você vai falar, 6 mil são legais? São. Dentro do que eles se propõem, eles são legais. Como é que eu vou escolher 6 mil projetos, tirar aquilo que eu posso investir, sabendo que eu estou atendendo o que eu quero como plataforma, o que o edital diz, e ao mesmo tempo o que a marca busca. Então, eu preciso atender a variável do que a marca busca. Eu acho que decisão e escolha inteligente, transparente e respeitando tanto a natureza dos projetos quanto o que a marca quer, para mim foi o maior case, porque você consegue filtrar e tirar a subjetividade de uma escolha dessa, porque é humanamente impossível. Se você for olhando 6 mil, vai haver desvio, mas quando a gente traz uma métrica que respeita a natureza do projeto, respeita aquilo que está nesse gut feeling, que isso não pode ser abandonado, a gente não abandona isso. É importante deixar claro, o que a Responsável desenvolveu é a metodologia ROO. Eu acho que de tudo que eu vi, eu estou com métricas desde 98, de tudo que eu vi ao longo desses quase 30 anos, é a única métrica que consegue traduzir o que é o gut feeling para a mesa. Todas as outras trazem números. Isso, número, resultado, engajamento, a venda e tal. O RO é a única que traz aquilo que fala, mas eu sei o que está. Sabe, tem alguma coisa da minha experiência que diz, a gente consegue arrancar isso e somar a todas as métricas. Então, para mim, isso é o maior case de poder combinar e dar assertividade para uma marca. E eu queria entrar exatamente nessa área, Renato. A gente escuta muito falar das métricas de patrocínio. Lógico que na associação a gente já tivemos essas discussões, mas o mercado tende a falar bastante de ROI e o RO. Para explicar para a nossa audiência qual a diferença desses conceitos e qual o mais adequado para atender o mercado de patrocínios e por quê? Vamos lá. Eu até agradeço a oportunidade de poder esclarecer isso, porque quando a gente fala de ROO, a gente está falando de retorno sobre objetivo. Nada mais é do que uma métrica onde eu consigo entender e explicar ou validar o quanto um projeto atende o objetivo daquela marca. E aí, quando a gente vai para o objetivo, uma marca pode ter objetivo financeiro. Eu posso ter naquele evento um objetivo que ele é numérico financeiro de vendas, e se eu não vender e gerar um resultado financeiro positivo, para mim não interessa. Porque ROI, no conceito, ele é a última linha. Eu preciso ter dinheiro no bolso. Qualquer coisa diferente disso, exposição de mídia metrificada não é ROI.
porque o dinheiro não voltou. Então não é ROI. Ele é um ganho que eu tive, que eu estou metrificando, e eu posso justificar que eu comprei bem. O nome já diz, né? O retorno do que você investiu, retorno né? que investiu é dinheiro no bolso. Sim. Então, quem tem dinheiro no bolso, venda. Então, a grande questão do ROO é que ele consegue olhar para o objetivo de cada marca individualmente e incluir todos os objetivos. Então, meu objetivo é financeiro, venda, final. No ROO eu consigo colocar. Meu objetivo é engajamento ou conexões, eu consigo colocar. Quero novos clientes. Novos clientes, eu consigo colocar. Então, qual que é a vantagem do ROO? O ROO não pode se comparar a todas as outras. O ROO é a única métrica que eu vi até hoje que compreende as outras. Então, se eu sou uma marca, estou começando, e minha questão agora é awareness, e engajamento e conteúdo, e é por isso que eu vou patrocinar, o ROO consegue metrificar isto que a empresa quer. Por isso que é retorno sobre objetivo. Qual objetivo? Qualquer um. Quando eu falo retorno sobre investimento, eu estou determinando que o objetivo é financeiro. Sim. Quando eu falo retorno sobre engajamento, eu estou determinando que o objetivo é engajamento. Quando eu falo de ROO, que é o retorno sobre objetivo, é qual o seu objetivo. Eu posso ter o objetivo único e simplesmente de patrocinar o teu evento para sentar com uma pessoa num jantar que você vai dar. Qual que é meu objetivo? Esse é meu objetivo. E se você me entregar isso, está atendendo 100% do meu objetivo. Exato. E é uma conexão importante, é um network importante que eu estou fazendo. Então, o olhar do retorno sobre o objetivo é o único que é guarda-chuva. Todo o resto é tentativa de pegar pedaços que a gente já metrifica desde 87 e tentar dar nomes agora. Não precisa. Mas quem determina esses objetivos? Quem está propondo o projeto ou numa ligação, numa aliança ali com a marca? Quem determina o objetivo é a marca, porque ela que quer, ela que está colocando o dinheiro. A pergunta primeira de uma marca é: você está investindo, porque a gente faz, né? Você está investindo em projetos de patrocínio e construção de um portfólio. O que você quer da vida? Você não vai rasgar dinheiro, você não vai queimar dinheiro. Se você está investindo, alguma coisa você quer. O que é isso? E a gente ajuda a descobrir o que é. Porque a marca sabe, mas não sabe explicar. Sei, mas não sei listar. E aí começa a confusão. A gente ajuda a estruturar isso e deixar muito claro. Eu sei por que eu estou alocando recursos. A partir daí, a marca sabendo, ela começa a comparar projetos. Você, como projeto, não vai determinar esse objetivo. Você vai dizer o quanto você entrega daquilo que a marca quer. Se você entregar quanto muito... eu atendo do objetivo quanto dela. você atende do objetivo. Se você atender muito do objetivo, teu retorno sobre o objetivo é alto. Significa que você tem um alto valor, porque você me atende muito nos meus objetivos. O outro não atende tanto, mas está numa região do país que me interessa. Tudo bem, dependendo do quanto eu pagar, vale a pena. Ele atende só um pedaço dos meus objetivos, mas faz sentido. Tem um dado importante que construção de portfólio. Não tem dinheiro, nenhuma marca no mundo tem dinheiro para comprar só eventos grandes. Impossível. Porque o evento grande é caro. Vou comprar um Rock in Rio, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, um Barcelona, que a gente tem que compra, um Lollapalooza. Não tem como. É muito dinheiro. Sim. Então, a montagem do portfólio é poucos projetos que consomem boa parte da verba, que são super estratégicos, que a gente até, na nossa nomenclatura, determina que é estratégico. Eles entregam muito resultado, atendem muito objetivo, custa muito. E depois pega-se o resto da verba, que não é pequena, mas ela é menor do que o combinado das grandes, e eu consigo comprar vários projetos. E esses vários projetos, cada um deles me atende em alguns pedaços dos meus objetivos. Um projeto pequeno não vai me atender em tudo, mas ele me atende nesse pedaço, outro no outro pedaço, outro no outro pedaço. A construção do portfólio, eu garanto que eu estou investindo bem e estou tendo todos os meus objetivos atendidos no combinado. 70%, 80%, 70%, 90%. Dado genérico dos clientes sponsorizados, tá bom? Do conjunto de clientes sponsorizados. Não é pesquisa, a gente não faz pesquisa, então esse dado não é um levantamento de pesquisa, é um levantamento real dos nossos clientes. 90% dos projetos fechados estão abaixo de $1 milhão. O que significa isso? Que a maioria dos projetos são pequenos. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas meu projeto é pequeno. Que bom, boa sorte para você, que legal que o seu projeto é pequeno. Porque se ele for grande, a competição lá é outro nível. Você vai ter. Então, são poucos os projetos que você consegue. E são mais difíceis também de serem fechados, né? De serem fechados, de serem entregues. Investimento maior, tudo. Né? Então, aí essa questão de projetos pequenos é isso que as marcas precisam, não é só querer. Vão fechar os grandes, consome 70% da verba, e os outros 30% da verba eu espalho num monte de projetos menores que no combinado atendem todos os meus objetivos. Aí fica um portfólio
estruturado. Então, a nossa questão é ajudar a construção de portfólio. Eu queria te perguntar, nessa linha de mensuração de resultados, eu vim da indústria de tecnologia e de eventos corporativos. E lá atrás a gente falava que os dados eram o novo petróleo. Sim. E é o que a gente está vivendo hoje. Você é de uma empresa de dados, de mensuração, e a gente vê o desempenho que esse tipo de solução aplica nas empresas. Como é que você vê essa evolução desse mercado de mensuração de dados, de informações de patrocínio? E qual o indicador que você acha que tende a ganhar mais peso? Se você puder citar um ou até mais do que um, que você acha que é um indicador muito importante hoje. Assim, por lidar com a questão de vários objetivos, é difícil eu dizer um indicador. O que eu tenho visto é isso que eu falei aqui, o crescimento da parte de hospitalidade, engajamento, relacionamento, a questão de conexões humanas tem crescido muito, né? Então, transformar isso em dados é muito importante. É o que eu tenho visto, tá? Então, não sei se eu vou determinar, eu sou um pouco futurista, assim, não é muito a minha praia. Mas o que eu tenho visto em relação a dados? Eu acho que a inteligência artificial está trazendo para a gente uma questão de autoprocessamento de dados com inteligência de output. A gente já vinha com um processamento de dados alto, com a tecnologia, computação, veio, né, trazer altos processamentos de dados. Mas hoje a gente tem também análise e outputs. Ainda a inteligência artificial tá meio maluca, né? Começa a dar outputs, né, meio esquisitos ainda, mas isso em pouquíssimo tempo vai passar. A gente precisa corrigir os dados. É questão de aprendizado, rápido, ela evolui muito rápido. Questão de aprendizado. Daqui a pouco vai ser muito precisa essa resposta. Exatamente. Então, a questão dos dados agora, eu acho que é muito assim, o ser humano está sendo liberado desta análise, mas ele não se libera da tomada de decisão. Exato. Então, uma coisa que o ser humano tem que tomar cuidado, e eu acho que é os dados, assim, a gente agora vai ter muito mais dados precisos com análise precisa para tomada de decisão. Que bom, a gente vai ter que ser muito assertivo e consciente na tomada de decisão. Porque aí também não tem a justificativa dos dados estarem errados. Né? A gente tem mais informação para decidir, né? E os dados não estão errados, né? Então os dados são corretos. Agora a gente tem que saber tomar decisão. E acho que a humanidade vem nesse sentido, sabe? De nos ajudar a tomar decisão. O dado só apoia, né? A gente não pode perder a humanidade na tomada de decisão. Eu acredito que são decisões até mais complexas, né? Porque a gente vai olhar diversas facetas aí que os dados estão nos trazendo e a gente tem que ter um conhecimento para poder se decidir o que é melhor ali. A base de informação é maior, né? E o risco da paralisação, né, Adalto? Eu acho que muito dado pode paralisar, né? Não, aí começa a fazer muita pergunta, fica todo mundo assim, coisa fazendo você, perguntas. muito ingrediente na mesa para você decidir, né? Uma hora tem que parar. Para de me dar informação, eu vou decidir o que eu tenho, né? Exato. Senão não dá, né? É overdose de... Como meu pai me ensinou, né? É o ônus e o bônus de tudo, né? Exato. O bônus são os dados, o ônus é que você tem que decidir várias informações ali e rápido, né? Porque a gente... É isso. Uma hora, assim, até os dados que eu tinha, até o momento é isso que eu decidi, acabou. Depois era mais fácil, né? Mas é um parâmetro, né, pra gente... mesmo na inteligência artificial, eu brinco, né, que a gente ainda precisa corrigir muito a inteligência artificial. Por exemplo, eu não faço nenhuma pesquisa na inteligência artificial que eu não cheque as informações, porque tem muitas informações erradas. Mas, ao mesmo tempo, você direcionando, você tendo os critérios certos, né? Aí que a gente junta com o patrocínio. Isso. Se você consegue ter os critérios corretos, você consegue guiar essa condução da inteligência artificial. Então, acho que é um pouco a junção, como você vê isso. E a gente saber o que a gente quer. Eu acho que o nosso desafio de usar muitos dados é a gente saber o que quer. A conversa com uma inteligência artificial, a dificuldade é a gente saber o que quer. Porque se quem está conduzindo a conversa não sabe o que quer, os resultados são totalmente aleatórios. Então, acho que o desafio do ser humano é saber o que quer quando inicia uma pesquisa, uma conversa, uma tomada de decisão, uma análise de dados. Saber o que quer, esse é o grande... Você falou do exemplo do Natura Musical, né, que os critérios e o objetivo da marca determinam um pouco a avaliação por serem muitos projetos, ter uma gama muito grande de projetos. Mas em relação, como diferente, assim, quando os critérios, por exemplo, a marca chega no objetivo que ela quer através dos critérios. Algum exemplo assim que você já passou por isso? Então, no final das contas... Meu dia a dia é esse, assim, todos. É difícil eu dar um exemplo, porque todo mundo que hoje trabalha com a nossa metodologia tem isso.
100% das análises estão baseadas em critérios e em atingir o objetivo. A Claro, por exemplo, a Claro é um case super legal nesse sentido. A Claro está com a gente há 8 anos e teve um aprendizado muito grande de entender o que a Claro quer, o que eles querem, a gente construir essa grade de critérios e à medida que o uso foi acontecendo, eles foram entendendo o quanto vale atingir os objetivos deles, o quanto eles podem garantir que a decisão é só nos melhores projetos. Então, eu acho que assim, hoje a Claro é o case mais rígido que a gente tem em termos de aprovação de projeto. A aprovação de projetos dentro da Claro, ela tem uma rigidez muito grande. Só que ela tem uma objetividade porque está tudo documentado nos objetivos, nos critérios, na ponderação então, deles. você acha que esse trabalho de vocês com eles determinou, orientou mais a forma de patrocínio deles? Total. Eu acho não. Eu vi... Você tem certeza? Tenho certeza. Tem métricas. Eu falo muito mais de como usar, porque assim, isso é só para Claro? Não, todos os nossos clientes têm isso à mão. Mas tem características de cada um de acordo com aquilo que eles estão buscando. Que eu falo, patrocínio não é só sim ou não, né? Então tem um equilíbrio de decisões e eu sei por que estou tomando a decisão. Na Claro, eles determinaram assim, se não tiver um corte mínimo, não converso. Se não tiver um mínimo de atender aquilo que eu quero, eu não converso. Tem assim, benchmark muito claro do que o mínimo que tem que atender para eles poderem seguir com a conversa e talvez negociar. Então, eu acho que trouxe uma rigidez muito grande, mas muito transparente para eles. No caso da Claro, acho que esse é um caso específico. Renato, eu queria te perguntar uma coisa aqui sobre o nosso mercado, até um pouco mais. Você é vice-presidente da Sponsorium para a América Latina, que é um continente, vamos dizer, é uma denominação geopolítica, né? América Latina, a gente tem ali Estados Unidos, Canadá tem o Quebec ali, né? Que é meio latino. Mas aí também. Eu atendo só México para baixo. Que é um continente, uma região geográfica muito grande, muito diversa, e você com essas avaliações com as métricas, né, com toda essa avaliação do portfólio de patrocínios, você ajuda as empresas a entenderem melhor, né, o resultado dos patrocínios, atenderem os seus objetivos. Como é que você vê esse nosso continente em relação à aceitação desse mercado de patrocínio? As marcas estão investindo mais? Como é que elas estão enxergando? Porque o mercado de patrocínio ele vem crescendo há muitos anos. E com esses recursos que vocês provêm para as marcas, como é que é a perspectiva dessas marcas em relação aos futuros investimentos em patrocínio? Como é que você enxerga isso? Ou seja, o nosso crescimento desse nosso mercado? Difícil dar métrica, mas só vai crescer. Só vai crescer. Eu acho que o patrocínio hoje... assim, pós-pandemia, isso foi muito, muito forte. O patrocínio ele cresce a passos largos. Acho que eu nunca vi, de tantos anos trabalhando com isso, eu nunca vi um crescimento tão acelerado no patrocínio. E você acha que em todas as áreas? Esporte, entretenimento? Em todas as áreas. Em todas as áreas, porque marcas que antes não viam patrocínio, hoje veem patrocínio. Tudo virou um evento patrocinável, vamos chamar assim. Até o social então, também até tem o social. esse crescimento. Até o social tem esse crescimento. E o sustentável também, né? E ele não se sustenta... É engraçado, né? Esse trocadilho de palavras agora. O sustentável não se sustenta por si. Não dá para vender porque é sustentável, não dá para vender porque é social. Social é a razão de existir do projeto. Se ele não fizer bem o social, ele que vá para casa e feche o projeto. Então, a razão social, a razão sustentável, o projeto existe que faça bem aquilo. E tem que ser feito, senão não dá nem para evoluir na conversa. O resto entram critérios do porquê que eu vou estar neste projeto. Então, isso tem crescido muito em todos os mercados. A América Latina, de uma maneira geral, está um pouco atrasada em termos de mindset do que o Brasil. O Brasil está alguns passos à frente em termos de olhar para o profissionalismo do mercado. Ainda, na América Latina ainda tem algumas coisas do modelo antigo. Isso tem diminuído, mas em termos de investimento é cada vez maior. O movimento da pandemia, de que a gente ficou muito dinheiro represado e uma necessidade muito grande do reencontro, que levou para as ruas, levou para eventos e para o live, para estar junto e vivenciar aquilo, trouxe uma enxurrada de projetos, trouxe marcas novas, trouxe um aumento de investimento. E, na verdade, o que eu vejo é que consolidou muito o mostrar que isso é um mercado frutífero para as marcas, sabe? Não
deixou de ser uma atividade lá de comunicação. Uma junto referência com tudo, até né? do branding das marcas, quem eles Exatamente. patrocinam, né? A gente que publica notícias no site da associação já há alguns anos, depois da pandemia, acho que foi uma colocação perfeita. Praticamente não tem uma semana que não sai uma grande notícia de patrocínio, e o patrocínio já virou um termo de referência no esporte, na cultura. Quem tem os melhores patrocinadores é uma questão que referencia, né, aquele proponente também, né? E você acha que esse crescimento é só para o mercado interno brasileiro, né? Está crescendo dentro do Brasil, ou isso já tem repercussão, por exemplo, internacional, de atrair o turismo para as atividades que acontecem no Brasil? O uso de eventos para turismo, é isso? Isso. Acho que isso não é muito a minha área para poder opinar, mas o que eu tenho visto é que o turismo baseado motivados por eventos, ele tem crescido no mundo todo. Porque o evento com mais patrocínio, ele consegue fazer mais barulho, ele reverbera mais. Então, hoje as pessoas viajam para ver torneios de tênis, viajam para ver a UEFA Champions League, marcas usam isso, a Heineken faz a promoção da UEFA Champions League para levar, o Itaú Personalité usa o Miami Open e faz muito com o turismo, levar pessoas daqui para lá, para poder, os seus clientes poderem vivenciar uma experiência. Então, eu acho que... Que isso para a marca é importante, ganha uma repercussão internacional, né? Muito, e esse é o nosso mercado. Tem crescido no mundo todo, e o Adalto vem com esse tema há mais de 20 anos, com o Patrocínio Brasil, que era uma empresa, virou, hoje se consolidou como associação. É a prova de que o mercado está maduro e preparado para aquilo que você lá atrás está tentando construir, né? Então... E as pessoas estão querendo... Falando desse nosso mercado de profissionais de patrocínio, você tem uma atuação também, a parte de educação, de treinamento, a associação faz também, promove treinamentos, tudo isso. Como é que você vê o interesse das pessoas em saber mais sobre o mercado de patrocínio, se aprimorarem? Porque é um mercado que... Isso é um indicador de que o mercado está crescendo, né? Como é que você vê essa capacitação humana aí em patrocínio, vamos dizer assim? O que eu vi nos últimos anos? Eu costumo dizer que no patrocínio o buffet está servido. Eu uso sempre essa expressão com todo mundo que vem falar comigo. O que significa isso? Você tem todas as opções servidas, para todos os gostos. Então, sabe aquele quilão que a gente vai comer que tem tudo? Quem é churrascaria. Não é churrascaria. Completo. É self-service completo. Porque o vegetariano pode, o outro pode. Que é coisa... Brasil isso. Brasil, né? Aquele bifezão por quilo que tem de tudo. Se quiser japonês, junto com massa, com italiana, sushi com churrasco. Exatamente. Isso é o mercado de patrocínios hoje. O que significa que a concorrência aumentou e não tem dinheiro para comprar tudo. Sim. Então, olhando para o lado de quem vende, fala assim, isso é um indicador. o meu projeto está aqui, você e mais um monte, que no diferencial que você está falando tem mais um monte, e a marca vai ter que escolher entre um ou outro, não dá para comprar tudo. Então, essa concorrência entre projetos, que é um absurdo que cresceu, tem feito as pessoas buscarem uma capacitação maior. Eu preciso me diferenciar. Nos projetos incentivados, menos de 20% são patrocinados, né? De todos os projetos inscritos nas leis de incentivo, menos de 20%. Que não dá, né? Então, e aí as pessoas têm buscado mais, assim, preciso me diferenciar, preciso me profissionalizar. Então, aquilo que era amador deixou de ser e não tem jeito. O conhecimento é base para isso. E ter até um profissional de captação específico, né? Uma pessoa específica dentro da empresa para isso dentro também. Da empresa, eu tenho tem mudado isso. muito. Isso dos dois lados, né? O patrocinador também precisa ter recursos para poder escolher melhor ali o projeto de patrocínio e o proponente também para saber fazer uma oferta melhor, porque opções não faltam, né? Para as marcas, principalmente, né? O Ivan Martins costuma fazer uma imagem muito clara. O patrocínio ele é fechado como vocês estão, assim, os dois do mesmo lado da mesa, não assim. Então, quer comprar meu patrocínio? Quer. Então, agora eu vou mudar de lado e a quatro mãos a gente vai achar um caminho para estarmos juntos. Sim. Isso é a venda de patrocínio, é construir junto. Então, a marca de um lado e o patrocinado do outro, construindo qual é a melhor forma para agregar valor nessa relação. Isso é o mercado de patrocínio. Isso é um verdadeiro negócio de patrocínio. É a base, acho que, do nosso mercado. E eu acho que quem está vendendo está entendendo isso, quem está captando está vendo que falta, né? E quando você fala de profissionais trabalhando, antes tinha a figura do captador independente, sem compromisso, põe um monte de meio caixeiro viajante, né? Um monte de pasta. Aqui eu tenho 8 projetos de cultura, aqui eu tenho 15 de música. Hoje não existe mais isso. Quer dizer,
cada vez mais do lado da mesa que paga a conta, que é o patrocinador, ele quer segurança na relação, ele quer saber que aquela pessoa que está lá é do projeto, está envolvida, está engajada, vai entender o que ele quer, vai entregar, está participando. Porque uma coisa é você ter um projeto que você queira que aconteça, a coisa é você, né, ter uma carteira de projetos como se você tivesse, sei lá, vendendo panela, né? Exatamente. E aí, falando de educação, vou fazer um parênteses aqui, porque isso aconteceu no Sponsor Summit de 2 anos atrás, aquele que foi na Câmara Americana. Nosso primeiro ali, o arte do patrocínio. Isso. Lá eu fui procurado por alguns organizadores grandes, que eu não vou citar aqui, mas organizadores grandes que estavam presentes no evento e falaram, poxa, me ajuda na relação com o meu patrocinador, me ajuda a explicar isso um pouco mais, me ajuda numa reunião. Eu cheguei a ser convidado para participar de reuniões de negociação para poder, de uma maneira independente, estruturar conversa entre um lado e outro para eles poderem se entender em critérios numa conversa de venda. Não posso. Então, até conversei muito com essas empresas, grandes organizadores de evento, e eu não posso estar nesse papel, por maior que sejam as empresas, porque eu tenho confidencialidade, eu sei informações internas de muitos clientes meus, são patrocinadores desses eventos, eu não tenho como fazer isso. E aí lá eu fiquei pensando, como é que eu posso usar o meu conhecimento de entender o que motiva a marca a fechar, sem abrir informações, e poder preparar, orientar e preparar essa pessoa que vai negociar, ele está melhor, né, na mesa de negociação, mais preparado, mais orientado. E aí que eu então entrei na parte também de criei um workshop, tenho uma mentoria, estou ajudando o lado da mesa que vende, compartilhando conhecimento que eu desde 98 estou sempre do lado da marca, mesmo fazendo prestação de contas e avaliação de exposição, é sempre entender o que a marca quer, agora eu estou devolvendo de alguma forma. Como a defasagem você acha que essas pessoas que chegam nos seus cursos e tal, elas chegam? Nossa, ponto comum, todo mundo acha que seu projeto tem que ser patrocinado, o patrocinador deve a elas isso, ser patrocinado, incentivado ou não, porque meu projeto é o máximo, é o melhor. Então, sem ouvir a marca normalmente. E sem ouvir a marca. E entender também as escolhas são erradas, o que desgasta muito. Para quem que eu vou mandar o projeto? Para todo mundo que um dia patrocinou alguma coisa na vida. É desgastante, a marca não vai te atender, eles não têm tempo, são 6 mil projetos por ano. É impossível de atender todo mundo, né? Então, tem uma coisa também de filtrar a escolha. Com quem eu vou falar? Aquela marca tem adequação. Então, saber ler, né? Saber como falar e que marca falar, né? Eu quero entrar numa linha que é exatamente o que a gente está falando, e aqui no Brasil a gente ainda tem, se for que o nosso mercado, América Latina, ainda o mercado do Brasil está um pouco acima, que eu também concordo. Eu acredito que a gente ainda é a única associação no continente, né? Tem a associação americana, claro, mas eu não conheço outras associações da América Latina, que seria muito bom também se existissem, né? A gente ainda tem muito a cotização dos patrocínios, que, no nosso entendimento, é uma coisa que já deveria estar acabando, ou pelo menos não ser um único modelo de apresentar o patrocínio. Então a gente tem aquela história do ouro, prata e bronze. Como é que você vê isso? Como é que, se você puder falar, as marcas também enxergam isso? Porque é uma característica nossa dos últimos 10 anos, né? Desses modelos de patrocínio e essas cotas, que até virou uma brincadeira, vamos dizer assim, no mercado, né? De ouro, prata e bronze. Eu chamo isso, muitas vezes, de batalha naval, né? Porque ouro, prata, bronze, aí tem um monte de lista de contrapartidas, esse tem, esse não tem, esse não tem. É uma batalha naval de entendimento. Esse é um modelo errado e antigo de vender patrocínio. E para as marcas, elas precisam saber muito a relação entre benefício versus valor, custo-benefício. Então, se eu estou analisando custo-benefício, eu preciso ter muito claro qual é a proposta. Se eu estou trabalhando em critérios, eu sei o que eu quero. Então, puxa, eu quero assets de relacionamento, porque isso é importante para mim. Ao mesmo tempo, eu quero uma ativação de venda no local. Ao mesmo tempo, eu quero saber se você vai ter conteúdos em redes sociais para poder me engajar. Para dar 3 exemplos aqui do que seria um critério de avaliação de um projeto. Então, se eu quero isso, o teu pacote não sabe que eu quero isso. Não adianta você me dar um pacote. Ouro, prata, bronze. Porque o que você colocou no ouro, você acha que eu quero o meu logo espalhado. Isso é pouco relevante para mim. Você acha que eu quero muito ingresso
de acesso. Eu não quero, porque só vai me dar trabalho. Eu vou ficar convidando um monte de gente, jogar para o meu comercial que vai queimar aquilo, é dinheiro. Depois, e depois eu vou ter que cuidar das pessoas. Eu não quero no seu evento. Não é que eu não quero isso como marca, mas no seu evento específico, não é por isso que eu estou comprando. Então, a grande questão das cotas é que ela desvia a conversa. Ela gera mais ruído na conversa do que solução. Por quê? Não tem o entendimento do que a marca quer, agora a marca vai ter que ficar filtrando dizendo o que ela quer. Isso eu não quero. Ela não pode, por compliance, recusar. Por que um profissional de uma marca vai recusar uma contrapartida se aquilo está sendo pago e está incluso no valor? Então, o patrocínio ele é uma venda de várias etapas. Uma delas é a proposta. A entrega entra na proposta, não é apresentação de cotas. Você não apresenta anteriormente. Não é um menu de fast food que você tem batata frita e junto com o combo. E aí, não. Eu entendo o que a marca quer. Ela tem a vontade de estar no meu evento. E agora, a partir daí, ou no projeto, e a partir daí, juntos a gente vai desenhar. Eu entendi, eu vou te fazer uma proposta. Essa proposta é customizada. Nos meus clientes, o cálculo custo-benefício tem que ser feito assim. Então, o que você quer de mim? Se você não sabe o que você quer daquela marca especificamente, você não sabe, dificilmente você vai conseguir. Você não oferece eu tenho ouro, prata, bronze, o apoio, esse tem. Eu de você, marca tal, quero isso. Porque eu entendo que o que eu ofereço tem valor para você. Então você vai me pagar tanto, eu vou te entregar isso de valor. Aí tem um ajuste. Não é bem isso eu quero mais, eu quero menos. É o ajuste da negociação normal. Mas ele tem que partir de uma proposta, não de cotas. Cota é uma imposição, né, que a gente traz de lá de trás, quando tinham poucas opções de patrocínio, e é uma mentalidade que tem que mudar. Eu acho que era uma imaturidade também de mercado. Eu acho que faz para aprendizado. Não tinha nem razão de existir. Era a forma que a gente arrumou naquela época, sim, há 20 anos atrás, e evoluiu. A gente entendeu que não é assim que vende. Sabe? O patrocínio ele evolui com as demandas, né, os objetivos das marcas. Né? Ele é uma ferramenta maravilhosa porque ele te dá a oportunidade de trabalhar em várias frentes. A gente comentou em outros episódios, né? Esse modelo que a gente tem de patrocínio com cotas, ele vem muito da visibilidade, do modelo ali que era um produto de mídia, o patrocínio, que ele também mas não é só isso. Não né? é só isso, exatamente. Fazendo um paralelo com o teatro, a mesma coisa. Botou um ator global, a peça vai fazer sucesso. Não vai, gente. Já está provado hoje que não é só isso, porque não é só essa visibilidade. Tem muitas outras coisas para uma peça, né, fazer sucesso e ter um retorno de público. E pode não ter o global e ter o retorno de público, se bem trabalhado. Que tem acontecido não muito, não né? É só isso, né? Com os grandes musicais, a gente vê aí, né? Às vezes a gente não conhece nenhum ator, assim, conhece da televisão. São atores conhecidos de musical. Então, assim, é um outro mercado, mas que lotam todos os teatros. A gente vê todos os teatros de musical lotados, ingressos esgotados. Então, é um mercado que dá super certo, sem esse retorno só por visibilidade, né? Ele caminha por outro lado. Patrocínio não é um veículo de visibilidade. O patrocínio é um veículo de conexão emocional. Exato. Ele usa a visibilidade para isso. Ele usa a exposição de marca. O que é o patrocínio? O patrocínio é um veículo de conexão emocional. Porque naquele momento você está vivendo uma emoção. Que seja a possibilidade de eu me aprimorar como profissional. Né? Você fala, mas e o evento corporativo? Eu vou lá num seminário porque eu entendo que profissionalmente vai me enriquecer. Tem um aspecto emocional do que eu quero para a minha vida, do meu objetivo. Eu sinto que lá está sendo um passo para eu ser um ser humano melhor, um profissional melhor. Então, todo evento patrocinável ele tem um elemento de conexão emocional, ele é um vínculo. E o que importa no patrocínio é público. Se não tiver público, não tem patrocínio, porque eu preciso falar com pessoas. Então, na verdade, é uma conexão emocional com o público que me interessa. O resto é só o caminho para isso. O que o patrocinador busca é isso, é a conexão emocional com o público. O que as marcas... E é premissa isso. O que os organizadores têm que entender é qual é o público e que tipo de vínculo emocional eu vou estar trabalhando. Se reconhecer e se identificar nesse rol de emoções aonde eu impacto emocionalmente o meu público, que é isso que as marcas vão querer. Renato, a gente já está caminhando mais para o fim, né? Você falou do crescimento desse mercado no Brasil, do patrocínio. Como você apontaria para o futuro? Assim, que tendências que ficam, permanecem, que tendências que vão aparecer? E essa conexão que você acabou de falar, você acha que isso é algo que é atemporal? Isso sempre vai se manter, porque isso é vamos dizer assim, o núcleo do patrocínio. Isso é certeza. O núcleo do patrocínio é esse. Se a gente olhar para trás, mesmo quando a gente não tinha consciência disso,
a gente tomava decisões e vivia isso. Então, na verdade, isso que eu falei nada mais era do que um diagnóstico, uma descoberta do que o patrocínio sempre foi. Ele é isso, né? O que eu até falo das marcas, mas eu não tenho todas as marcas do mundo de clientes, por mais que a gente tenha 400, 500 marcas, não são todas. Mas eu garanto que todas elas decidem por critérios mesmo sem saber o que é. Porque quando eu sento numa marca nova e vou fazer o diagnóstico de critérios e eu começo a oferecer critérios, todas elas querem. Nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, talvez não está estruturado, mas todas querem isso. E é a mesma coisa. Os eventos é a mesma coisa. Então, é muito... Talvez não é claro, mas o que está dentro das pessoas que lidam com esse mercado é a mesma coisa. O que eu vejo para futuro? Só crescimento. Eu vejo crescimento, eu vejo estruturação, eu vejo muito mais objetividade e mais dinheiro, porque eu acho que quando dá assertividade de decisão vai dando mais dinheiro. Eu acho que a profissionalização traz mais dinheiro. Porque o lado que paga a conta fica mais seguro. Precisa ter uma segurança. E a segurança, ela é também, a gente tem que levar em consideração, a gente fala que marca, patrocinador, o dinheiro, o patrocínio. Naquela mesa são seres humanos. Vocês entrevistaram alguns aqui que são marcas e vão entrevistar mais que são marcas. Aquilo são seres humanos, nós somos todos seres humanos. Tem seus anseios, tem seus receios, tem os seus suas desejos, paixões. Tem suas paixões, tem a sua vida pessoal. Então, eu preciso de uma segurança na minha tomada de decisão, porque eu trabalho para uma empresa e eu tenho meu emprego, eu tenho meu dia a dia, eu sou colaborador de uma empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, trazer objetividade e métricas para a conversa deixa todo mundo seguro. Isso traz dinheiro. Isso faz com que o dinheiro possa aumentar. Então, o que eu vejo para o futuro é isso. Crescimento. Perfeito. Renato, como a Gabi colocou, a gente já estamos aqui com 1 hora, né, de podcast, o papo está ótimo, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Na verdade, assim, te agradecer pela presença aqui, foi um papo excelente, e te perguntar assim, qual colocação final você deixaria? Você trabalha com marcas, com proponentes, para tantos profissionais de marcas quanto os profissionais de projetos sobre esse nosso mercado de patrocínio que está caminhando para uma evolução, mas você que está em contato direto aí com os projetos e com as marcas, qual que você deixaria como a mensagem final aí para essa nossa entrevista de hoje? Primeira coisa importante para a marca o patrocínio sim é uma ferramenta valiosíssima. Não é uma sobra de verba, não é uma rebarba, não é porque é incentivado, não é porque faz lá um apoio ao camarada. Não. Ele é uma ferramenta valiosíssima. Então, grandes marcas entendem isso e fazem, mas isso vale para qualquer marca. Para uma marca pequena, para uma marca média, uma marca grande, ampliar sua atuação. O patrocínio é um recurso valioso de marca para este relacionamento e para a conexão com stakeholders, de uma maneira geral. E a decisão ela deixou de ser cega. Hoje é muito possível tomar decisões estruturadas, justificadas, que explicam o patrocínio para quem não é do patrocínio. Porque antigamente, mesmo sabendo disso, ficava aquilo, lá o pessoal do marketing fica fazendo festa, né? Patrocinando lá aquelas coisas, fazendo festa. E as outras áreas da empresa tinham um desalinhamento de conversas. Dá para alinhar a conversa. O patrocínio ele é tão objetivo no que ele impacta a empresa como um todo, que é possível, inclusive, a justificativa para quem não é do patrocínio. Quem não é do patrocínio pode entender. É fácil de entender. Hoje tem recursos para isso. Então, esse é o recado que eu dou para as marcas. Podem abraçar esse mercado, pode abraçar esse recurso, porque ele é valiosíssimo para as marcas e quem tem usado tem se destacado. Quem usa patrocínio chega onde chegou. Coca-Cola chegou onde chegou nos últimos anos porque, sim, é uma das maiores patrocinadoras do mundo. Não é por acaso. Porque tem dinheiro, porque usou o patrocínio apropriadamente. Então, esse é o recado que eu dou para as marcas. Entrem no patrocínio da maneira correta. E para quem vende patrocínio, o que eu deixo o seu projeto ser bom é o mínimo. Se não for bom, não saia de casa. Então, o fato de ser bom não é justificativa para a marca entrar. Você precisa entender, eles precisam entender que para a marca entrar tem que atender o que a marca quer.
A marca só vai patrocinar se atender alguma coisa que impacta a vida dela, não o projeto. Marca não é governo, marca não tem que fazer caridade, marca não deve nada para ninguém, não deve fomentar cultura e esporte. Isso não é o papel da marca. A marca tem que atender seus acionistas e gerar lucro. Por mais duro que isso seja, podemos chorar no banheiro, mas é isso. Esse é o mercado que a gente vive. O patrocínio é uma ferramenta que tem que ajudar isso. Em sendo assim, eu como vendedor tenho que entender o fato de eu existir, eu tenho que fazer bem o que eu me propus e, ao mesmo tempo, para os meus patrocinadores, ajudá-los nisso que eles precisam. Eu quero fazer um evento e ele quer vender chocolate. Então, é possível usar o meu evento para vender chocolate? Sim. Então, temos um caminho. Não, tudo bem, eu vou conseguir ajudar outra marca. Tá? Então, é isso. Perfeito, Renato. Obrigada, Renato. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer. Prazer. Adorei. Papo ótimo. E com essa mensagem maravilhosa do Renato, eu deixo aqui também o nosso agradecimento. E se você está ligado nesse mercado de patrocínio, então acessa aqui a nossa rede, a Associação Patrocínio Brasil. Compartilha isso para quem quer buscar patrocínio, para quem é uma marca que pode patrocinar. Toda semana tem um conteúdo diferente, trazendo novidades, pessoas que fazem parte desse mercado, trazendo muitas coisas interessantes para você conhecer cada vez mais desse mercado de patrocínio que cresce, assim como o Renato falou, a cada ano aqui no Brasil. A gente fica por aqui, então siga a nossa rede e até semana que vem.